Projetista. Além de saber projetar, você precisa saber vender. Para falar desse assunto, inicialmente precisamos compreender como seria o perfil do projetista vendedor com todas as habilidades necessárias para atender seus clientes. Seja ele um profissional que trabalha em uma fábrica, uma marcenaria ou uma loja, ou também você, profissional autônomo, que está trabalhando com projetos de forma independente, ou seja, você é profissional liberal do ramo de design de interiores, arquitetura e também projetos de imobiliário. Esse perfil ele precisa ser criativo. Para ser então um excelente projetista vendedor, você precisa também ser comunicativo. Você também precisa ser técnico, até porque nós trabalhamos com projetos e os projetos são elementos técnicos os quais você deve dominar. Você também precisa saber comercialmente como as coisas funcionam, ou seja, você também tem que entender desta parte comercial. Você também precisa ser dinâmico, ou seja, aquela pessoa que está ligada em tudo o que está acontecendo. Você também precisa ser proativo. No momento que você está trabalhando com um projeto, é importante você estar ligado também em todas as tarefas que esta atividade representa. Você também precisa ser, obviamente, um ótimo projetista e você também precisa ser um ótimo vendedor. Mas, geralmente, o que vemos são perfis que tendem a ser ou só projetista ou só vendedor. Ao longo da minha experiência, da minha carreira, dando treinamentos, ministrando workshops por todo o Brasil, seja em loja, seja em pequenos escritórios, seja em grandes fábricas, o que eu mais senti de necessidade, de carência neste ramo, é de fato a questão que o projetista, o profissional técnico que trabalha com projetos, tem grandes dificuldades com vendas, se não todos, mas a grande maioria. Também são queixas muito grandes de fabricantes de imobiliário, gerente de loja, donos de marcenaria, que entendem que o profissional que ele busca, muitas vezes ele é bom na parte de projeto, mas tem sérias dificuldades com vendas. Ou seja, é uma questão inerente. É muito claro que você que gosta de projeto tem algumas dificuldades com vendas ou tende a ter algumas dificuldades com vendas. Mas como é que é então o projetista atual, né? Como a gente vê no mercado a grande maioria deste perfil projetista? Ele gosta de projeto, ou seja, o projeto para ele não é um problema. Ele já é um profissional oriundo de design de interiores ou de arquitetura, ou realmente que tem um apreço por este campo de atuação. Mas ele não gosta ou tem dificuldades em vendas. A gente vê que são perfis conflitantes. É muito difícil mesmo você encontrar um profissional de projeto que gosta e saiba vender. E ele também tende a ter um preconceito por achar que o vendedor é aquela pessoa, aquele profissional que é um chato, que está sempre querendo empurrar, vender alguma coisa a todo custo para alguém. E ele também tende a achar que um projeto bonito vale por mais que 1000 palavras, ou seja, se o projeto dele é muito bom, ele não precisa falar, o projeto vai se vender sozinho. Ele também tem dificuldade em argumentar. É só o cliente fazer algum questionamento para ele na apresentação de projeto, ou fazer um questionamento do porquê de uma coisa ou outra, ele tende a não ter segurança suficiente em argumentar. E aí fica essa questão para um gerente ou para um vendedor que está acompanhando ele nessa apresentação. E ele também, normalmente, odeia metas. Quando se fala em meta, o profissional de projeto entende que o trabalho dele é muito mais criativo, ele é um trabalho que exige sensibilidade, e essa questão de colocar metas, por vezes, pode ser que ele não se dê muito bem, que ele não absorva isso de uma forma tão boa, fazendo com que ele tenha a carreira dele não avançando a outros patamares. E como é que seria o vendedor, o profissional que tende a ser mais vendedor do que projetista? É um profissional que gosta de vender, vender, vender. Ele está vendendo sempre alguma coisa para alguém, ele gosta de conversar, ele tem uma relação fácil com as pessoas. E também, por vezes, ele pode prometer qualquer coisa. Ele, de repente, por ter que bater as metas, ou porque isso é uma questão do perfil dele, ele tende a prometer qualquer coisa, mesmo que depois ele tenha dificuldade de cumprir. Ele também pode ter dificuldades com o projeto. Normalmente gera problemas na montagem por erro de projeto.
O vendedor que está muito preocupado somente com metas, talvez ele pula algumas etapas do projeto técnico e deixa alguns problemas. E esses problemas são identificados muitas vezes lá na hora da montagem. Ele se preocupa menos com o projeto e mais com a comissão. Obviamente nós estamos falando aqui de uma maneira geral, de uma maneira ampla e até exagerando um pouquinho, mas normalmente quem tende a ser mais vendedor do que projetista, ele tem a questão de ganhar dinheiro, fazer faturamentos muito mais aflorada do que necessariamente a parte técnica. E ele também acha que precisa ser amigo do cliente. Ele já chega conversando com o cliente, já quer ter uma relação próxima com o cliente, ele tende a ser assim. E o negócio dele é bater metas, ele é um vendedor. A principal função do vendedor é vender, ele está ali para isso. Ok, mas e como eu faço para ser um excelente projetista e vendedor? Você precisa saber abordar o seu cliente. É o primeiro passo para você, de fato, quebrar aquele gelo de ser somente projetista e ter dificuldade com vendas. E mesmo você, que tende a mais vender e não projetar tanto, você precisa entender algumas questões de abordagem. Vamos a elas. Saiba primeiro qual o seu modelo de mundo, se é o auditivo, visual e sinestésico. Se tu aqui nunca ouviu falar dessas alternativas, fica o convite. No próprio canal da Promob tem alguns vídeos meus falando e também nas minhas redes sociais o que seriam esses modelos de mundo, auditivo, visual e sinestésico. Inclusive tem aulas falando exatamente e aprofundando essa questão. Sabendo disso, qual é o seu modelo de mundo, você precisa entender qual é o modelo de mundo do cliente. Se ele é o mais auditivo, ou seja, aquela pessoa mais introspectiva, se ele é uma pessoa visual, aquela pessoa ligada no 220, que está sempre fazendo as coisas atropeladas, ou se ela é uma pessoa sinestésica, aquela pessoa que tende a ser mais bonachão, ele quer ser amigo da pessoa logo de cara. Você entendendo isso, você consegue então compreender que você também precisa equalizar o seu perfil para que você e o cliente estejam na mesma frequência, fazendo com que ele então compreenda que você está tentando favorecer e facilitar o atendimento junto a ele. Feito isso, você precisa identificar o motivador de compra do cliente. Tu precisa entender que o cliente de imóveis planejados ele tem 6 motivadores que de fato fazem com que ele vá até a sua loja, vá até a sua empresa, até o seu escritório, vá até você e busque um projeto. Se você também nunca ouviu falar de motivador de compra, tem aulas específicas sobre isso, pode procurar aqui lá nas minhas redes sociais, aqui no canal da Promob também tem bastante coisa falando sobre isso, e você vai entender então que são 6 os motivadores de compra. Rapidamente, evitar perda, evitar dor, autorrealização, sentir prazer, aprovação social e obter lucro. Sabendo disso, sabendo então o que motiva o cliente a vir a querer comprar o projeto de você, você precisa também ouvir ele, deixar que ele fale tudo o que ele entende que vai ser importante para o projeto. Você precisa falar sim, mas deixar também de falar para ouvir o cliente e anotar tudo durante o tour pelo showroom ou durante a sua visita de atendimento sobre o projeto dele. Tudo que ele falar você precisa anotar. Nunca vá para uma reunião com clientes, numa abordagem, seja no showroom ou em outro local, sem um caderno, uma agenda e que você anote tudo. Isso vai fazer com que você tenha material para começar o projeto e principalmente para começar o briefing. É claro, precisamos falar também que você deve ser uma pessoa cordial, sempre. Um atendimento começa, claro, sempre por uma cordialidade. E também você precisa saber que um ótimo atendimento é metade da sua venda. Saiba disso. Se você vai atender alguém e está de má vontade ou por algum motivo você não está legal, saiba que isso é um pecado enorme e que o teu cliente vai sentir. Passamos então para o briefing. Você também precisa, durante o briefing, pedir sempre qual o orçamento previsto para aquele projeto. Se tu não fazer essa pergunta para ele, é muito claro que você tende a fazer um projeto muito caro e aí deixa o cliente frustrado, porque daí ele vai entender que você não vai conseguir ajudar nesse sonho dele. Também fazer as 2 perguntas mágicas. Mas, puxa vida, eu nunca vi falar de que perguntas mágicas são essas. Rapidamente, primeira delas, você deve perguntar para o cliente se ele tem algum problema no ambiente atual dele que ele não quer repetir no ambiente novo. E a segunda delas,
o que ele não abre mão de ter no projeto novo. Ele vai então te falar algumas coisas e vai servir de base para o teu briefing também. E uma coisa é clara, um projeto sem um excelente briefing vai dar problema. Sério, vai mesmo. E quando a gente fala, é porque é uma questão muito clara. Os projetos que menos dão problema são aqueles que mais investem tempo no briefing, verificando tudo que o cliente solicita, se aquilo pode ser ou não, entendendo a real necessidade do cliente. Agora, um projeto que dá problema, se tu vais analisar, lá no briefing tem um problema sério. É porque alguma coisa ficou incompleta. Também precisamos falar do projeto. Questões técnicas você precisa dominar. É muito claro que você, sendo profissional de projeto e venda, você tem que saber vender, sim, mas você também precisa saber e dominar as questões técnicas. Então, tu precisa estar sempre afiado com a biblioteca da modulação da tua empresa, caso você trabalhe numa fabricante de móveis planejados ou numa loja, enfim, e você, profissional liberal, precisa dominar a forma construtiva para você, de fato, projetar essa solução para o seu cliente. Com isso também você precisa saber e entender de layout. Todo projeto precisa ser justificado pela funcionalidade, aliada a outros aspectos, como plasticidade, ergonomia, entre outras. Então, você precisa entender de layout para começar e justificar o projeto em cima de plantas baixas, elevações, as quais então vão começar a contar essa história para o seu cliente. Também é preciso compreender que a apresentação de projeto deve ser uma experiência inesquecível para o teu cliente. Ou seja, você precisa conduzir uma apresentação para encantar o cliente sempre. Uma apresentação de projeto bem feita é um grande passo para o seu cliente comprar a ideia, ele vai entender de onde você tirou aquelas soluções. Isso faz com que o projeto tenha um resultado e principalmente um valor muito importante para ele. Trate a apresentação de projeto como um evento. Evite fazer a apresentação em mesas que de repente passam pessoas atrás, que possam distrair. Você precisa preparar uma sala de apresentação, um cenário muito bem ambientado, para que o teu cliente se sinta à vontade e que ele se impacte positivamente com o teu projeto. Após a apresentação também, tu precisa reservar um tempo para ouvir o cliente, pois aí você vai entender o feedback, vai ver no olho dele se aquele projeto realmente encantou ele ou de repente se está faltando algum ajuste para que chegue ao resultado esperado. E também tratar apenas de ajustar o projeto se precisar. Se houver alterações significativas, saiba que você pecou, e muito, no briefing. É o que a gente sempre fala, se você tem muitas alterações de projeto, você em alguma etapa se perdeu. E normalmente é lá no briefing, porque em algum momento você não entendeu o que o cliente de fato precisa. E também, um bom projetista vendedor mostra segurança ao falar e argumentar. Você precisa falar e argumentar de forma clara e de forma muito segura. No momento que o cliente entende que você está muito seguro sobre as suas afirmações, ele se sente seguro de também fazer esse investimento na sua empresa e no seu serviço. Também é importante falar sobre custo versus valor. Nunca pense no valor com o seu bolso. Para o cliente, pode ser que o preço do projeto, do mobiliário, seja razoável, mesmo em cifras altas para você. Uma das grandes dificuldades, um dos principais problemas que eu notei ao longo desse tempo, já de 20 anos trabalhando no segmento moveleiro, é verificar que aquele profissional de projeto acha o projeto caro. Ele mesmo projeta e ele acha caro, ou seja, ele fica receoso de defender o projeto junto ao cliente porque nem ele comprou. No momento que ele entende que aquele projeto é caro, na cabeça dele é caro, ele vai ter sérias dificuldades de fazer uma excelente venda. Você precisa compreender que existem tickets médios diferentes, a realidade financeira sua pode ser muito diferente da do cliente, e isso não tem nada a ver com o serviço. Você precisa, sim, entender a necessidade do cliente e fazer um projeto compatível. Se a cifra for alta ou baixa referente à sua realidade financeira, sinceramente, isso não tem relevância nenhuma. Você precisa entender, sim, dessa questão. Nunca pensar no valor com o seu bolso. Você precisa fazer o projeto para o cliente. Importante também você focar nos benefícios. Quando a gente fala de venda,
entendendo lá o motivador de compra, o modelo de mundo do cliente, você já sabe do que o cliente gosta, do que ele está buscando, e você deve focar no que o seu cliente precisa ouvir, baseado no perfil dele e no motivador de compra. Mas também assim, use argumentos verdadeiros e íntegros para convencê-lo de que seu projeto é a melhor solução para ele. Nunca prometa o que você não pode cumprir, nunca minta para o seu cliente, nunca fale inverdades, fazendo com que, utilizando esses subterfúgios, querendo que alcance a venda apenas por vender. Não, você deve fazer argumentos, argumentar de forma verdadeira, íntegra e clara, e sempre levando ao seu cliente os benefícios que de fato ele precisa ouvir. Porque, por exemplo, se é um cliente que gosta muito da parte técnica, está preocupado em quantos 1000 ciclos a dobradiça vai aguentar aquele curso das portas, você então pode falar argumentos que tendem a embasar essa questão técnica. Ou se de repente o teu cliente está mais pensando na sustentabilidade do material envolvido, ou ainda na tendência que aquele acabamento que você está utilizando, se isso realmente é um acabamento inovador, você precisa falar o que o cliente precisa ouvir, embasado, claro, nas necessidades dele e no que de fato aquilo para ele tem valor. É importante também nós falarmos sobre comunicação. Comunicação é o que o outro entende e não o que você fala. Já começamos por aí. Por mais que você fala para o cliente, se você não está conseguindo entender como ele se expressa, é provável que você não consegue chegar a ele com uma comunicação clara. Então, assim, sempre seja o mais claro e objetivo possível. Importante também, converse com o cliente de igual para igual, mesmo ele sendo o Papa. Quando nós falamos isso, era muito claro nas reuniões de projeto entender, por exemplo, assim, de um cliente de alto ticket médio, de uma importância para o mercado industrial, enfim, para uma pessoa de alto grau de importância na sociedade, e aquele projetista vendedor, de repente, que se sente inferior a ele por algum motivo, ou porque talvez se sinta desconfortável. Você não importa, ali vocês são duas figuras iguais. Ele é o consumidor e você é o facilitador, é o projetista, é o vendedor que vai ajudar ele na solução do projeto. Então, se você já entra numa negociação, ou se você já entra numa apresentação de projeto se sentindo inferior a ele, saiba que você está morto, o cliente vai entender isso e ele não vai se sentir seguro. Então, sendo assim, saiba, na apresentação de projeto, na abordagem com o cliente, na conversa com o cliente, são iguais. Trate ele dessa forma, com total respeito, que ele da mesma forma o fará com você. E para finalizar, então, se expresse claramente, tire todas as dúvidas do cliente e não deixe nenhum mal entendido. Aí temos o fechamento, né? O que é o fechamento? É onde, de fato, a negociação, a apresentação de projetos vai levar. É onde nós, então, esperamos ouvir do cliente, ok, vou comprar contigo. Todo mundo espera esse momento. Mas nós temos que entender que existem sinais de fechamento. E esses sinais, eles podem ser assim como, por exemplo, não sei, ainda ficou caro. Ou seja, o cliente está te dizendo, olha, eu quero comprar de ti, mas ainda não ficou dentro da minha verba. Ou seja, ele está dizendo, eu quero comprar, me ajuda. Então, esse é um tipo de sinal. Ou um sinal de desespero para você. Porque se ele te disser, por exemplo, não, ficou legal, mas eu vou dar uma pensada, ou te ligo amanhã, ou vou pensar e te retorno, quer dizer que ele não vai fechar com você. Em algum momento da apresentação, você pecou muito forte no projeto, ou no valor, e aí então ele já está frustrado com alguma coisa e só está esperando a apresentação terminar para ir embora e nunca mais te dar retorno. É muito raro, é raríssimo o caso que o cliente diz que vai dar uma pensada e retorna à loja. Se ele fala isso para você, saiba que você praticamente perdeu o negócio. E também você deve evitar e aí, vamos fechar? No momento que você faz uma pergunta para o cliente a qual ele pode dizer não, você também já está deixando, né, uma premissa para ele realmente ir embora. Diz assim, não, acho que não, por enquanto não, vou pensar. Evita isso. Nunca faça pergunta que a resposta pode ser o não. Prefira, então, um exemplo como esse. Quando podemos, então, fazer a conferência das medidas? Ou ainda, qual a melhor forma de pagamento que o senhor deseja efetuar? Ou seja, eu estou avançando, eu estou pressupondo que o negócio já está feito e estou, então, indagando a ele questões como
quando a gente poderia fazer a conferência das medidas, ou ainda qual a forma de pagamento, ou ainda assim, se eu pudesse lhe dar um desconto, qual acabamento a senhora gostou mais? Ela vai dizer alguma coisa. Então são maneiras de nós induzirmos o cliente a de fato fechar com a gente, mas não deixar que ele... Precisamos também falar de liberação ou finalização. Tudo que você não pensar e colocar no projeto, alguém o fará. Isso é claro. Se tu não pensou em algum detalhe, alguém vai pensar por ti. E pode, e não necessariamente, que pode ser a melhor forma de resolver o problema. Normalmente, se a gente lá no projeto tem alguma dificuldade ali com alguma questão técnica ou alguma solução que não ficou muito boa, e você simplesmente ignorar, saiba que alguém vai resolver por ti, seja o montador, seja o liberador técnico, alguém vai resolver, e não necessariamente vai ser a melhor coisa. Então, você, projetista vendedor, saiba que você tem que pensar em tudo mesmo, nas questões de projeto, para evitar que lá adiante tenhamos um problema. Também, comunique tudo ao cliente, que eventualmente poderá gerar um problema na obra. Alertar sobre algo faz de você um facilitador, alguém que está realmente preocupado com o bom andamento da obra para o seu cliente. A AT, a famosa assistência técnica. Importante você, projetista vendedor, entender que a assistência técnica deve ser prioridade. No momento que o cliente repassa para você, ou você identifica uma assistência técnica, saiba que o trabalho não está sendo finalizado da maneira como deveria. Ao contrário, está gerando um problema. Por isso, você precisa tomar conta urgente dessa questão. Também deixe-o tranquilo sobre o problema, mas internamente faça o que for preciso para resolvê-lo. Você vai deixar o cliente tranquilo sobre o problema, falar que isso é absolutamente normal, que pode de fato acontecer, só que você e a sua equipe tem que correr com qualidade e fazer o que for preciso para resolver o quanto antes. E o pós-venda? O seu cliente é seu, mesmo após o projeto concluído e instalado. Uma das coisas que mais deixa o cliente insatisfeito, desgostoso e muito frustrado com a experiência do mobiliário planejado é entender que lá na hora de um possível pós-venda ele seja tratado, né, como um cliente que já foi ultrapassado, ou seja, que ele não está gerando mais valor, não está gerando mais faturamento, ele seja escanteado. Evite isso. O melhor feedback que você pode receber é seu cliente indicá-lo pelos bons serviços e retornar à sua empresa. Então o cliente te liga sobre uma questão de pós-venda, você deve atender ele da melhor forma possível. Até porque o seu cliente não termina quando você instala. Ele pode e vai ser seu cliente sempre. Porque um cliente insatisfeito, ele vai disseminar e vai fazer uma má indicação dos seus serviços muito mais do que se ele ficasse satisfeito com essa situação. Então não esqueça dos clientes de pós-venda, atenda-os da melhor forma possível e você já é um grande passo para você se tornar um excelente projetista vendedor também. Então, resumindo, venda é uma ciência. Sim, você projetista que tem preconceito com vendas, saiba que é uma ciência e ela pode e deve ser aprendida. Sendo assim, aprenda cada vez mais. Seja também um facilitador. No momento que você se coloca ao lado do cliente e não apenas do outro lado do balcão, ele vai compreender que você está ali não querendo levar vantagem, mas sim de fato tentando solucionar e fazer com que ele tenha a melhor experiência possível. Como falado, não tenha preconceito sobre vendas. Todo mundo vende algo a todo momento, então isso é uma coisa que faz parte das pessoas. Vendas é uma coisa que você faz mesmo sem querer. Domine os processos e você alcançará sucesso. Isso é claro. Você, projetista vendedor, que está começando na área agora ou que já trabalha, se você dominar todos os processos de projeto e venda, você alcançará sucesso de forma natural e exponencial também, porque no momento que você começa a fazer bons trabalhos, você vai multiplicar, o teu cliente vai indicar para um, que vai indicar para outros, e isso fará de você um profissional muito requisitado.